Hoje nós vamos criar um pipeline de dados do zero usando uma API como fonte. Bom, para começo, a gente tem aqui o nosso dummy JSON, que é basicamente uma API que dá dados falsos, onde a gente pode estar utilizando como base para um projeto mais genérico. E no começo aqui eu separei dois endpoints, tá? O endpoint de usuário e produtos, e a gente vai estar utilizando esses endpoints como fontes de dados para a gente criar tabelas. Bom, primeiro eu fiz aqui um comecinho do nosso código, tá? Eu criei aqui uma funçãozinha que ela extrai os dados do endpoint. Então, basicamente, a gente está usando essa biblioteca requests para fazer uma requisição no endpoint, verificar se o status code é 200. 200 no status code é basicamente ok, quer dizer que deu tudo certo. Se fosse 404, por exemplo, é quando ele não encontra, quando dá algum tipo de erro. Mas se ele der o status code 200, quer dizer que ele trouxe os dados e a gente pode converter esses dados para um formatinho JSON e retornar aqui para a gente no resultado dessa função. Se não, né, se ele não der 200, quer dizer que ele deu algum tipo de erro, e a gente vai mostrar aqui qual que é o status code do erro para a gente conseguir fazer alguma tratativa. E dele vai retornar nada, vai retornar, não vai retornar um dicionário nem nada, vai ser um none. E bom, eu trouxe aqui os dois endpoints, o do user e do product, mas eu estou só utilizando para extrair os dados do user, né? Estou usando o endpoint do usuário. E vamos lá. Eu vou rodar aqui então o Python 3 etl.py e ele vai trazer os dados do primeiro usuário do nosso endpoint user, que é o ID1, first nome isso daqui. Então a gente tem todas essas informações que vem no formatinho JSON. Bom, legal, esse padrão aqui já é alguma coisa, a gente já tem ali o extract, né, o E do nosso ETL, do nosso pipeline de dados. E agora a gente tem que fazer algumas outras coisas. A gente tem que criar o nosso transform e o nosso load. Só que antes de criar o nosso transform, tá? Que a gente está fazendo aqui um ETL, que é extract, transform e load. A gente já criou o extract. Agora eu vou criar aqui o load e depois a gente cria um transform no meio ali. O que esse load vai receber, tá? Esse load ele pode receber o nosso JSON e carregar em algum lugar. Eu vou carregar aqui em alguma pasta. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada, eu vou chamar essa pasta de users, tá? Então vou salvar os usuários aqui e o meu load vai receber o nome da pasta, receber o JSON e vai salvar esse arquivo como com o ID dele .json. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um load data, eu recebo a data, recebo o file name não, eu vou receber o path, que é o nome da nossa pasta. E é isso. Então dentro da pasta path, criar um arquivo JSON com o nome do arquivo, sendo o ID o nome do arquivo .json. Vocês já vão entender. Então a gente vai criar aqui ó, dentro de path, que é esse user, que é o que a gente vai estar passando aqui, o nome do arquivo, que é o ID, que vai estar dentro de data. E é isso. Esse ID a gente vai ter que pegar. Então a gente vai pegar o ID aqui, que vai vir de data ID, que é exatamente esse campo que a gente tem dentro do nosso JSON. Dentro do nosso dicionário está o nosso JSON. E aqui dentro a gente vai pegar qual informação que é o 1 nesse caso. E ele vai estar salvando aqui dentro. Ele vai dar um JSON dump, então ele vai converter isso daqui para um JSON para arquivo, é só uma conversão basicamente. E é isso. A gente não vai criar o transform por enquanto. A gente dá o print aqui para ver os dados. Não vou precisar mais dar esse print. Vou fazer o load. Não preciso disso daqui. Só passar o users, que é o nome da pasta. E passar o meu arquivo. Vou rodar. E isso daqui deve trazer para a gente o... Ele não apareceu nada aqui no terminal, tá? Mas aqui deve ter um arquivo JSON, que é o arquivo JSON com os nossos dados. Então, ó, ele trouxe aqui os dados que são exatamente isso daqui, ó, Emily, Johnson, Smith, 28, que é o que a gente trouxe aqui, e o nome do arquivo, o ID1. Agora que a gente já tem isso daqui meio pronto, a gente pode fazer o seguinte, eu vou criar meio que um fluxozinho
para ele iterar, para ele conseguir passar por cima de ah, todos os possíveis IDs que tenham aqui. Eu não vi quantos que tem, sinceramente, eu não vi. Mas a gente pode fazer isso daqui, ó, gente. Eu vou pegar, vou fazer um for, um range de 1 a 10 para começar. E a gente vai adicionar o nosso endpoint users, o ID, que seria a identificação. Então ele começa do 1 e vai até o 10 por enquanto. Então a gente deve ter ali, deixa eu rodar, a gente vai ter, ó, ele está criando aqui pra gente, do 1 até o 9, porque o 10 ele não chega a pegar, porque isso aqui seria o limite, então ele para um antes. Se a gente colocar 100, provavelmente ele vai rodar também, e vai adicionando aqui pra gente os dados. Então, ó, 10, 11, 12 e até o 100. Até algum momento que quebre, tá? Então, se algum momento a gente chegasse nessa mensagem de erro, a gente poderia fazer alguma tratativa de... Bom, se o data extract é igual a none, a gente para a nossa execução aqui. Então, eu posso fazer isso aqui. Se o data users tiver alguma coisa, ele vai executar. Se não, se ele não tiver nada, ele vai dar um erro ao extrair e ele vai dar um break para ele parar essa execução aqui. Só que como a gente está vendo, ele tem, tá? Ele tem até o 100. Então o que a gente poderia fazer, já que a gente não sabe o limite dele, é trocar isso daqui por um while true. Aqui dentro a gente coloca um contador, começando em 1. E aqui fora a gente coloca o i mais 1. Então ele vai indo 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101, 102, a 1000, quantos tiverem, até algum momento que esse data user for igual a vazio, porque ele não vai ter nenhum resultado aqui. Então, se o data user for igual a vazio, ele vai parar de executar. Então, a gente tem meio que o loop infinito, só que ele para quando o nosso data user for igual a 1. Não vou rodar aqui porque a gente viu que tem 100, então provavelmente tem bastante. O que eu poderia fazer é ir testando aqui, sei lá, de 1000, 2000 e subindo de casa em casa para ver qual que é o limite dele. Mas eu não preciso, porque eu faço aqui uma carga inicial e tenho os meus dados aqui. Bom, isso daqui foi para o data user, né? Agora a gente pode fazer um para o outro, que seria o products. O products está bem simples também, a gente pode fazer algo bem similar aqui. Products tirando isso daqui, realmente. E daí a gente faz um looping igualzinho. Como a gente tem dois loopings que são iguais, só muda o repositório e a pasta aqui, o que a gente pode fazer é criar uma função para fazer esse load mais eficiente, né? Então, deixa eu pensar aqui o que a gente pode colocar. A gente tem um load data que faz o carregamento ali no arquivo. Eu vou chamar um outro arquivo aqui de uma outra pasta aqui de products. Então eu vou criar uma pasta products aqui. E agora a gente tem um looping load. Tá? Então a gente vai ter esse looping load, que a gente recebe o nosso endpoint, recebe o nosso path. E é isso, né? Esse é o padrão. Receber um endpoint, receber o path e as variáveis ele vai deixar genérico como data. Então é isso. Agora a gente pode matar isso daqui. E agora quando a gente for fazer a chamada, a gente faz um loop para cada um. Então a gente roda um loop para o user e roda um loop para o products. Como a gente tem user e products como um padrão aqui, a gente pode até simplificar o nosso endpoint para uma coisa mais... Sei lá, posso fazer aqui o endpoint. Vai ser isso daqui. E daí a gente soma com o endpoint aqui. E daí ele vai até simplificar aqui pra gente. E como ele está repetido, a gente pode fazer isso daqui. Pronto, agora a gente tem a carga aqui, endpoint, e a gente pode tirar isso e trocar no path pelo endpoint.
Então, já que tudo é uma coisa só, né? Já que o user vai ser user, products vai ser products, a gente tem essa construção mais simplificada aqui. E uma outra coisa que a gente pode fazer é, no lugar de chamar essa função manualmente aqui para cada um, se a gente tivesse mais 20 endpoints, a gente teria que chamar 20 vezes essa função. O que a gente pode fazer é uma lista de endpoints, que vai ser uma lista aqui. Então a gente faz um looping for endpoint para cada endpoint que a gente tem aqui e ele vai executar. Parou de rodar um por causa dessa falta de dados aqui, por exemplo. Ele mostra mensagem de erro, dá um break, sai do nosso looping e vem para o próximo endpoint aqui. Então a gente teria ali uma execução não infinita, tá? Mas teria uma execução que vai ter meio que etapas, né? Então ele carrega todos os usuários, depois ele carrega todos os produtos aqui. E bom, esse seria o E e o L, e a gente não fez uma transformação, né? Mas nesse caso, a transformação poderia ser. Deixa eu pensar. Que a gente tem os dados aqui. Ele está em JSON. Como a gente está carregando os dados brutos, não teria uma certa transformação no momento. A gente pode deixar essa transformação para um vídeo 2, que daí sim a gente pode usar o Pandas para, sei lá, transformar esses nossos JSON num arquivo CSV. Então vai ser isso. Vamos deixar ali para o vídeo 2, porque esse daqui já está com 11 minutos. E daí a gente faz no vídeo 2 a etapa de transformação. Se vocês gostarem, deixa um comentário, pede aí a parte 2 que a gente continua. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que a gente tem o nosso curso no learn.dlgn.help, onde nós temos curso de Python, curso de SQL, curso de modelagem de dados e muitas outras coisas para vocês aprenderem engenharia de dados e algumas habilidades que cientistas e analistas precisam. Então é isso, muito, muito obrigado e até a parte 2 ou outro vídeo.